Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, graça e paz a todos. Mais uma noite abençoada, estar aqui juntos para glorificar e exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos edificar aquilo que Deus mais ama, que é a sua igreja. Nós vamos tocar em um ponto muito sensível, que é o meio de sobrevivência do sistema religioso. Assim como a política se alimenta da corrupção, as igrejas se alimentam do pecado, porque o pecado é o que dá força à religião, e com isso anula-se o sacrifício perfeito da cruz do Calvário, porque toda vez que se imputa pecado aos homens, tira a obra consumada da cruz, porque de fato Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando o pecado aos homens. Quem imputa pecado aos homens é a religião. Essa noite nós vamos ministrar a palavra de Deus, relembrando alguns assuntos já ministrados, mas para alguns que estão nos ouvindo pela primeira vez na internet, talvez seja a primeira vez. O tema é a destruição do pecado. Essa noite nós vamos trazer luz ao teu entendimento a respeito desta palavra, porque Paulo estava depois da cruz, depois da obra consumada, e Paulo foi claro em dizer que o pecado tomou ocasião pelo mandamento da lei. A lei de Moisés era o que fazia as pessoas pecar, mas o próprio apóstolo Paulo disse: sem lei está morto o pecado. O trator que empurrava as pessoas a pecar era a lei de Moisés, mas em Romanos 10:4 Paulo disse que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Cristo pôs um fim à lei e também destruiu o pecado na cruz do Calvário. Então essa noite nós vamos mostrar biblicamente que jamais tivemos em pecado. Quem nos ouviu aqui sobre o tema nascidos justificados já pôde perceber a obra consumada da cruz do Calvário, porque o objetivo do sacrifício da cruz é apresentar o crente, o cristão perfeito diante de Deus, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Louvado seja Deus. Até porque somos templo e morada dele. De quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita aonde há santidade. E porque ele nos justificou e nos santificou, somos o templo de Deus, a habitação de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Para que possamos entender a nossa posição atual diante de Deus, primeiramente vamos definir o que é pecado essa noite, porque aqui há uma teia de aranha religiosa na mente de muitos cristãos que se sentem pecadores. Vocês viram que eu li essa noite que Paulo aconselhou a igreja a se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Mas por incrível que pareça, há pessoas que quanto mais frequentam as igrejas se consideram vivos para o pecado, a ponto de se chamarem pecadores. Louvado seja Deus para sempre. Então, vamos definir o que é pecado na
linguagem do nosso dicionário da língua portuguesa, pecado é um substantivo masculino, é uma violação a um preceito religioso, é a desobediência à norma ou preceito, falta ou erro. Isso caracteriza e define o que é pecado. Agora veja, havia uma regra, havia um mandamento, um preceito, no qual, sendo violado, constituía-se como falta gravíssima, e esta ação denominava-se pecado, e eu estou me referindo antes da cruz. A regra em questão aqui chamava-se a lei de Moisés. Louvado seja Deus para sempre. O profeta Isaías descreve que a ação de desobediência à lei de Moisés afetava a nossa comunhão com Deus. E ele disse, Isaías capítulo 59, versículo de número 2, veja o que diz a Escritura: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam, diz a palavra. Olha que coisa interessante. Embora Adão tivesse pecado, como é constatado que antes da cruz todos nasciam em pecado, o mesmo não tinha consciência desta ação. Não tinha. Antes da lei de Moisés, o homem vivia em inocência. Em inocência. Agora Paulo, em sua carta à igreja de Roma, esclarece com muita propriedade sobre este assunto. Vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo de número 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Veja que coisa interessante. A ação de pecar era algo tão sério que, ao violar essa regra, o mandamento, o indivíduo podia perder a sua vida, podia perder. Por isso Paulo define que aquele pacto era um pacto de condenação e de morte, chamado de ministério de morte e de condenação. Ele diz: eu não conheceria o pecado se não fosse a lei. A lei de Moisés era o que fazia as pessoas a pecarem. Por isso que Paulo diz: o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, pois sem lei está morto o pecado. E o que foi que Cristo fez com a lei? Pôs um fim à lei, para que o pecado morresse, para que o pecado não pudesse abundar. E lá em Romanos 10:4, Paulo confirma isso. Então veja, a lei de Moisés, se você violasse, isso poderia constituir uma falta grave, poderia te sentenciar à morte. Por isso, Paulo diz em 2 Coríntios 13:7: e se o ministério de morte, gravados com letra em pedra, foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fixar a vista no rosto de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual iria perecer, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja, Paulo aqui já estava tratando
respeito do ministério do Espírito, da lei do Espírito de vida, do novo pacto, depois da cruz, e mostrando a inferioridade da lei, porque todo o compêndio da lei de Moisés se resume em um total de 613 mandamentos. Mandamentos estes que foram necessários para aquele tempo presente antes da cruz, mandamentos que trabalhavam com a carne, com o esforço, com pagar o preço. Moisés, ao tirar o povo da escravidão do Egito, precisava de uma regra, uma constituição que auxiliasse a guiar aquele povo. Daí veio a lei de Moisés. O grande problema é que essa constituição sempre deixava o povo em dívida para com Deus, porque era um pacto de condenação, de morte, e um pacto com defeito, porque não era suficiente para libertar o povo. Por isso Paulo diz, Hebreus capítulo 10, versículo de número 1: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, abre aspas, nunca, fecha aspas, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se chegam, diz o Evangelho. Louvado seja Deus para sempre. Veja que coisa interessante. Para que o homem não morresse ao infringir esses mandamentos, Deus estabeleceu os sacrifícios, as matanças de animais, e em um dado momento da história, ele mesmo não quer mais receber estes sacrifícios, estas ofertas, e ele começa a usar o profeta Isaías para comunicar isso ao seu povo. E diz a Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo de número 11: escute, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro, das gorduras de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes, diz o Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Deus então, em sua imensa sabedoria, decide dar fim a este pacto que já não alcançava a humanidade, e com este ato o seu intento era tirar a ação, o pecado desta terra, e ele anuncia isso através do profeta Zacarias no capítulo de número 3, versículo de número 9. Presta atenção, porque aqui vem a primeira profecia com relação ao pecado. Diz a Bíblia: porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei o pecado desta terra num só dia, diz o Senhor. Olha a primeira profecia: e tirarei o pecado desta terra num só dia, diz o Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Então, como podemos constatar, para haver remissão de pecado, tinha que haver sacrifício, porque não havia remissão de pecado sem que não houvesse derramamento de sangue. Qual é o plano divino de Deus para esta ação? Porque para que o pecado fosse removido, o sangue de cordeiros tinha que ser demolado, tinha que ser derramado para haver remissão de pecado. Então Deus toma uma forma humana, porque João revela isso, que ele, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, como
graça e de verdade, louvado seja Deus. Desta forma, Ele faz com que haja um sacrifício, uma única e perpétua vez e para sempre, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Louvado seja Deus para sempre. Ao fazer isto, Ele coloca o homem em uma posição na qual jamais poderá ser encontrado em pecado. Daí vem a expressão de Paulo: porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Louvado seja Deus para sempre. Então veja, aqui há algo maravilhoso, pois ao extinguir a lei, ao extinguir a regra, o mandamento, não há mais possibilidade de infringi-lo. E se não existe mais como infringir, como sofreremos a punição da lei, uma vez que Cristo pôs um fim a esta lei? Isso é muito sério, não é? Isso é sério, não é, amados? Paulo diz, Romanos capítulo 9, versículo de número 26, por que os pastores não leem isso? Por que ocultam tanto isso dentro das igrejas? Porque os pastores vivem de pecado. Porque é com a lei do pecado que eles dão banho de água nas pessoas para terem mais dinheiro nas coletas no final do mês, através do batismo nas águas. Porque havendo pecado, haverá sobrevivência dos pastores e fazendo meio de vida do evangelho. Mas o que foi que Cristo fez na cruz? Romanos capítulo 9, versículo de número 26. Vamos ler o temor dos pastores da lei. Veja, de outra maneira, Romanos 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Louvado seja Deus. Quando eu leio este versículo, eu me lembro do que João Batista disse na beira do Rio Jordão. Ao avistar Jesus de Nazaré pela primeira vez, João Batista fazia 6 meses que tinha aberto uma igreja. A igreja que batizava com água não era a igreja de Jesus Cristo, era a igreja de João Batista, porque a água fazia parte dos cerimoniais, dos rituais da lei de Moisés. E o próprio João Batista testemunhava dizendo: eu sou quem batizo com água para perdão de pecado, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Então já pode ser constatado que o batismo de Jesus Cristo não é com água. Quem batiza com água é a lei, é João Batista, porque João representava a lei. A lei e os profetas duraram até João. Todas as práticas de João são práticas da lei. Se alguma igreja está com prática de João, pode ter certeza que é judaísmo. Não existe cristianismo onde tem prática de batismo com água, porque quem diz isso é o evangelho. Louvado seja Deus. João está na beira do Rio Jordão, batizando com água para a remissão de pecado. Mas quando vai se aproximando o Nazareno, a Bíblia diz que João, quando olhou para ele, não viu um homem, mas viu um cordeiro, a ponto de gritar no meio de todo mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus para sempre. A primeira coisa que João viu, a primeira coisa que João testemunhou, foi que aquele que estava se aproximando ia fazer algo, que o batismo com água não seria mais necessário, porque era o sangue dele que ia purificar os nossos pecados. Louvado seja
seja Deus. Daí Paulo, no capítulo 9, versículo 26 de Hebreus, começa a testemunhar algo poderoso. Paulo diz: olha, Jesus Cristo estava com 33 anos de idade. Paulo estava por volta dos anos 68, testemunhando a profecia se cumprindo. E o que é que ele diz? E vindo a consumação dos séculos, ou seja, 33 com 68 vai dar 70 anos, 70 com 30, 100, a consumação dos séculos. Uma vez se manifestou, olha, não será duas e nem será três, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, diz o Evangelho, louvado seja Deus. Como é que Cristo aniquila o pecado? Tirando a lei, porque Paulo disse que sem lei está morto o pecado, louvado seja Deus para sempre. O pecado tomava ocasião pela lei, pelo mandamento. E Paulo disse: e o pecado despertou em mim toda sorte de concupiscência, mas sem lei está morto o pecado. Então, sem lei, o pecado está morto. Agora, com a lei, o pecado sobrevive. Diz a Bíblia, porque o pecado, Romanos capítulo 7, versículo 8, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ora, é uma questão de consideração, porque tem pessoas que não consideram o sacrifício da cruz. Tem crente que abre a Bíblia, frequenta a igreja, aparentemente parece fiel, mas é falso como o que está escrito. E o verdadeiro cristão é aquele que crê no que está escrito na palavra, porque aqui é uma questão de consideração. A pessoa que não considera o sacrifício da cruz vai se sentir um pecador, um pobre, miserável, desgraçado, que não tem qualquer valor, como se Cristo não tivesse feito algo por ti. Paulo diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Ou não sabeis que morreste com ele, fosse sepultado com ele, para que assim como Cristo ressuscitou, ressuscitai vós também. Já morreste, e as vossas vidas estão guardadas com Cristo em Deus. E ele pôs um fim à lei para que o pecado não pudesse te dominar. E o pecado não pode te dominar. Por que o pecado não pode te dominar? Porque você está no pacto por excelência. Nós estamos depois da cruz. E um dos objetivos do sacrifício da cruz é a liberdade em Cristo. Por isso Paulo diz, Romanos capítulo 6, versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, antes da cruz, mas estáis debaixo da graça. E se estáis debaixo da graça, o pecado não pode te dominar. Louvado seja Deus para sempre. Agora, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Romanos capítulo 6, versículo 1. De maneira alguma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, as nossas vidas agora estão guardadas com Cristo em Deus. Louvado seja Deus para sempre. Como é que eu vou viver pecando? Se você conhece alguém que se diz estar na graça, mas vive uma vida de libertinagem, de depravação, tenha certeza que está vivendo a libertinagem. A graça de Deus te ensina a renunciar ao mundo, a renunciar à concupiscência da carne e os prazeres da vida, porque quem vive na graça está liberto por Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Por isso Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo de número 12: porque serei misericordioso para com suas iniquidades,
e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, diz o Senhor. Ora, aqui o evangelho pega pesado, porque o que se vê nos dias de hoje são líderes religiosos, pastores com espírito de acusação, de apontar o dedo, lembrando os pecados e as falhas. Alguns chegam a cometerem a audácia de colocar os membros na frente da igreja e confessar os seus pecados para comer um pedaço de pão e tomar um copo de quissuque, dizendo que é o sangue de Jesus. E aqui Paulo está dizendo que o próprio Cristo revelou a ele, dizendo: eu sou misericordioso para com suas iniquidades. Eu, o Senhor, não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas prevaricações. Por que é que Deus não se lembra? Porque na mente de Deus, quando Ele te vê, Ele vê você purificado e santificado por causa do sangue derramado da cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Você nunca se enxergou assim? Porque a religião vive de apontar, de acusar, porque aqui está o meio de sobrevivência desses líderes religiosos. Porque sem acusação o povo não tem dependência da igreja, dependência do pastor, dependência desses ministérios terrenos, onde homens são presidentes. Ouça, igreja que tem pastor presidente não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo só tem um pastor e bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Assim como veio a condenação, como veio a imputação, e você não estava lá, todos os homens por meio de Adão, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, cumpre a lei, destrói o diabo, destrói o pecado, destrói a lei, tira o pecado desta terra, para que você possa viver eternamente justificados diante dele. Louvado seja Deus para sempre. Isso é muito sério, porque você sai do seu lar se sentindo ser humano, fraco, limitado, sem forças. Quando chega na igreja, começa a escutar o Espírito de Deus dizendo o que Cristo fez na tua vida e a situação em que tu se encontra, porém nunca te disseram, mas a Bíblia diz que Ele te justificou do pecado. Louvado seja Deus. Uma pessoa que foi justificada, como é que ela está? Justa. Uma pessoa justa é o que? Reta, perfeita. Veja o que Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Diga comigo: a graça chegou para me justificar. Você está justificado. É o evangelho que está dizendo. Talvez você tenha andado em práticas carnais, porque o Espírito não estava tomando a dianteira do teu corpo, a carne estava reinando, faltava as informações espirituais. Mas essa noite você está ouvindo que Adão pecou, trouxe o juízo sobre todos os homens para a condenação, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio e trouxe a justificação de vida a todos nós. Louvado seja Deus para sempre. Então essa é a posição atual da igreja, dos filhos de Deus, daqueles que creem em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Com este sacrifício, Cristo fez perfeito para sempre todo aquele que crê nele e foi santificado. Hebreus capítulo 10, versículo 14: porque com uma única oferta Cristo fez
Quem foi que foi santificado? Quem foi que foi justificado? Quem foi que foi perdoado? Diga comigo: todo homem. E essa palavra homem vem da palavra humano, e a palavra humano está se referindo ao ser masculino e ao ser feminino. Quando a Bíblia diz que ele justificou, e foi uma justificação de vida. Diga comigo: justificação de vida. Tua vida está justificada, mas nunca te disseram. Por isso que muitas vezes você se entrega às paixões carnais, porque não sabias quem tu eras e nem a tua posição diante de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Estamos perfeitos, sem rugas, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Agora eu vou dizer mais uma palavra: estamos irrepreensíveis diante de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Nenhum pastor dessa cidade ou desse estado de Alagoas, alguns no Brasil vão dizer isso, mas a maioria não, vão dizer que você está irrepreensível, porque eles querem te repreender toda hora. Eles querem te olhar na carne e nunca se olham em carne. Porque, amados, esse trabalho de pecado, esse trabalho da cruz foi feito no nosso espírito. Porque se formos olhar a vida em carne do irmão, nós vamos encontrar falha, porque não há perfeição da carne. Cristo não trabalha com carne, Deus não é carne, Deus é Espírito. Quem quer servir a Deus tem que aprender a servir a Deus com a mente, com entendimento, com sabedoria. Porque com a carne eu sirvo a lei do pecado, mas Paulo disse que com a mente eu sirvo a lei de Deus. A lei de Deus é com a mente, é com o Espírito, e no Espírito estamos perfeitos e irrepreensíveis. Louvado seja Deus para sempre. Agora, na carne, todo homem é falho. E não confunda pecado com obras da carne. As obras da carne estão lá em Gálatas 5,19. São manifestas, as quais são adultério, fornicação, assassinato, idolatria, feitiçaria, macumbaria, bebedice, discórdia, porfia, ciúmes, dissensões. Isso são obras da carne. E isso se manifesta na vida de quem é crente e na vida de quem não é crente. Tua carne não é crente, tua carne não serve a Deus, independente de estar dentro da igreja ou fora da igreja. Se tu vacilar, a tua carne vai reinar. É por isso que quando Cristo morreu e ressuscitou, um dos primeiros estatutos, e este perpétuo, do apóstolo Paulo foi que não conhecesse a ninguém segundo a carne. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecemos, já não conhecemos deste modo. Nosso chamado é para servir a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus para sempre. Nós servimos ao Cristo ressuscitado, ao Espírito. Não é Jesus de Nazaré, não é o judeu que andava pelas ruas da Galileia. O Cristo que nós servimos é aquele que está aqui entre nós e está aí dentro do teu coração esta noite. Louvado seja Deus para sempre. Paulo disse que a posição da igreja é uma posição sem defeito. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 27 e 28. Escute: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, diz o Evangelho. Louvado seja Deus para sempre. Essa é
posição atual diante de Deus. Agora escute, para que possamos ser encontrados em pecado, Cristo teria que ter falhado na cruz. Cristo teria que ter falhado em sua morte e ressurreição. Se você crê neste sacrifício, você também deve crer que jamais pecou. Olha, jamais pecou. Por quê? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda está em vossos pecados. Como é? Você escutou o que Cristo disse? Isso aqui foi Jesus ressuscitado, que arrebatou Paulo ao terceiro céu e revelou a Paulo para a igreja atual. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e ainda estáis em vossos pecados. Está vendo aqui onde está o problema? Onde está o perigo da igreja? O crente que se sente em pecado, para estes, Cristo não ressuscitou. Falhou na morte da cruz, falhou na ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e ainda estáis em pecado. Ou seja, se tu não estás em pecado, é porque Cristo ressuscitou e a vossa fé é verdadeira. Louvado seja Deus. Quando você vê um crente reclamando conosco por estar dizendo o que está escrito, quando nós profetizamos dizendo que nós estamos purificados, justificados, santos e perfeitos, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, quando falamos que estamos sem pecado e aparece um crente no sistema dizendo: tu és um pecador, este está na fé falsa. E para estes Cristo não ressuscitou. Para estes tem que descer no rio tem que ir para uma cachoeira ou para uma piscina, tomar um banho de água para tirar os pecados. Mas para nós que somos salvos, só precisamos crer no sacrifício da cruz. Paulo disse, Romanos capítulo 6, versículo de número 1: ou ignorais que todos nós que somos batizados, fomos batizados na morte de Jesus Cristo, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou, ressuscitai vós também em novidade de vida. Louvado seja Deus para sempre. Amado, e Paulo disse: considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus. Agora escute, tem crente que insiste contra a palavra, tem crente que insiste contra a palavra, porque está no meio da multidão, tem muita gente falando a mesma mentira com ele, e ele insiste em ser contra a palavra. Agora escute, se porventura nos dias de hoje, 2023 anos depois da cruz, você busca perdão de uma ação na qual julga ser pecado, saiba que Deus não vai te perdoar. Eu já disse isso aqui outra vez, Ele não vai te perdoar. Saiba que Deus não aceita mais sacrifício por estes pecados. Por quê? Porque com uma única oferta, Hebreus 10 e 14, Ele fez perfeito para sempre os santificados. Cristo não vai morrer mais. Preste atenção. Quando eu iniciei a palavra, eu mostrei na Bíblia a primeira profecia sobre o pecado. Para que houvesse remissão de pecado, tinha que haver derramamento de sangue. Daí veio a lei apresentando o sacrifício através de matança de animal e de imolar os animais perante o altar. Mas Cristo fez um sacrifício perfeito para que não houvesse mais oferecimento de oferta pelo pecado. Então escute, porque o negócio é muito sério e eu vou encerrar agora. Hebreus capítulo 18, versículo de número 18, diz a Bíblia: ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Você entendeu o que isso quer dizer? Onde os pecados foram redimidos,
não haverá mais oferta, ninguém vai morrer por pecado de ninguém, e nem vai haver perdão de pecado de ninguém, porque o sacrifício da cruz foi perfeito de uma vez e para sempre. Só os que creem nisso dêem glória a Jesus, louvado seja Deus. Não haverá mais. Agora, as igrejas não querem dizer isso. Imagine você chegar para um camarada que está na calçada, bêbado, caído, para uma prostituta que está lá no centro de prostituição, para um camarada que está lá no presídio, e dizer a ele: olha, sem aceitar a Jesus como manda a religião, sem participar de uma denominação religiosa, o Cordeiro de Deus já tirou todos os teus pecados. Quem é o pastor que quer dizer isso? O pastor quer dizer o seguinte: olha, se você vier para a minha igreja e se ajoelhar na frente do púlpito e participar de um seminário durante um ano, eu vou te dogmatizar durante um ano, vou te dar comida enlatada das revistas de escola dominical, e passa-se um ano dogmatizando, para depois você descer as águas, depois nascer de novo, depois que tomar um banho de água e os pecados forem apagados, vai ser uma nova criatura e aceitar a Jesus. Aí você vai ter o perdão dos seus pecados. Aí, meu amado, você não vai servir a Deus, você vai servir a uma instituição religiosa. Mas eu estou te dizendo aquilo que Cristo fez, e isso não depende de bandeira de igreja, não depende de pastor. A Bíblia diz que onde há remissão de pecado, não há mais oferta pelo pecado. O que é que a Bíblia está dizendo? É que todos os teus pecados já foram imputados no corpo de Jesus Cristo, e não haverá mais ofertas por estes. Não haverá mais. E quando se diz isto aqui, acaba-se os dogmas, acaba-se os meios de vida da igreja, acaba-se a autoridade pastoral, acaba-se a pose dos pastores presidentes, porque aqui vai faltar dinheiro para andar de jatinho e comprar casa nas beiras da praia. Por quê? Porque aqui não precisa de homens para que você se chegue a Deus, porque diz a Bíblia que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando aos homens os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tu não precisa de nada, só precisa crer e dizer: Senhor, essa noite eu quero me reconciliar contigo, louvado seja Deus. Nada te impede, nada. Por quê? Porque todas as barreiras foram derrubadas. É por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo de Deus depois da cruz somos nós. Nós é quem somos as paredes de Deus, a habitação de Deus, o santuário de Deus, o templo do Deus vivo. Ou não sabeis vós que sois um templo de Deus, e Deus habita dentro de cada um de vós esta noite. Louvado seja Deus para sempre. Você sabe por que Deus habita dentro de você? Diga comigo: porque eu sou santo. Diga, fique de pé essa noite, fique de pé comigo, louvado seja Deus. E diga: eu sou santo. Diga, eu sou redimido. Diga: eu sou purificado. Diga: o pecado não pode me dominar. Diga: o sacrifício foi perfeito. Diga: ninguém me engana mais. Agora feche seus olhos e vamos orar a Deus esta noite. Senhor, eu quero te louvar pelo poder da tua palavra esta noite. Eu quero glorificar o teu nome, porque os céus e a terra estão unidos entre nós. Eu quero te louvar, ó Deus, porque não há qualquer autoridade entre nós que não seja a autoridade suprema do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque eu sinto a espada do Espírito cortando os corações esta noite por intermédio da tua palavra. Eu sei, ó Deus, que este culto, alguém vai sair essa noite daqui voando nas asas do Espírito e sabendo que em ti somos mais do que vencedores. Nada, nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a criatura, nem a altura, nem a profundidade, nada e nem ninguém poderá mais nos separar, porque agora
contigo. Ó Deus, que o mundo possa sentir agora. Ó Deus, esta palavra eu profetizo que assim como as águas correm para o mar, a tua sabedoria começa a se espalhar aqui em Jacuípe, em Alagoas, no Brasil, em outras repúblicas. Aonde chegar esta palavra, chegará a libertação do meu Deus por intermédio do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.